Bom, eu vou fazer exatamente um vídeo que eu queria fazer há muitos anos atrás, falando sobre um tema chamado preconceito contra os evangélicos dentro das universidades brasileiras. Um tema realmente que muito dificilmente a gente vai ver falar isso no Brasil. Muito dificilmente você vai ver falar isso abertamente no Brasil. Muito dificilmente. Muito difícil. Muito difícil mesmo. E existem vários motivos, vários. Mas vamos por partes. O preconceito contra os evangélicos, eles não surgem de agora, tá? O preconceito contra os evangélicos não é contra a religião em si. O preconceito com os evangélicos é um preconceito mais moldado à questão financeira. Eu vou dar um exemplo, tá? Os judeus, normalmente aqui no Brasil, eles são milionários, são ricos, tá? Exemplo básico disso. Os muçulmanos, muitos são donos de escolas, são donos de padaria, são donos de lojas de imóveis, certo? Espíritas kardecistas, muitos leem muitos livros, muitos deles são donos, não são donos, desculpa, a maioria deles tem graduação, a maioria deles tem graduação, tem formação superior. Então, automaticamente, as pessoas não têm preconceito contra os espíritas kardecistas por causa da sua formação universitária. Então, vamos lá. No Brasil, existe preconceito contra os evangélicos, não é de agora, tá? O preconceito contra os evangélicos, principalmente no campo das universidades, existe desde a década de 80, na ditadura militar. Aqui tem um ponto interessante, tá? Justamente na universidade, até o final da ditadura militar, os universitários pensavam assim: os evangélicos são um povinho, um povo ignorante, um povo de favela, um povo de periferia, certo? Imagina assim, você estudasse numa Universidade Federal do Rio de Janeiro, você veria a favela, a comunidade, como algo ruim, certo? Um povo ignorante, um povo que segue uma crendice popular, certo? A palavra seria essa, crendice popular, e nós aqui somos acadêmicos, somos formados, temos universidades, temos graduação, temos acesso ao mundo, né? De oportunidades e tal. E o povo ali é um povo da classe trabalhadora. Voltando um pouco atrás, tá? A gente vai falar do pastor Paulo Olivas Macalão, tá? Através do rádio houve um forte evangelismo no Rio de Janeiro. E é justamente através do evangelismo que alcançou-se muitas pessoas nas periferias. Então, enquanto as universidades estavam vivendo um mundo à parte, longe das periferias, longe das universidades, quer dizer, longe das periferias, longe da classe trabalhadora, ali estava se formando, através do evangelismo do pastor do pastor Paulo Olivas Macalão, no Ministério do Madureira, estava formando uma massa de pessoas que estavam sendo evangelizadas através do rádio. E o rádio antigamente era assim: você tinha um rádio, né? Você tinha que ter dinheiro, e você ligava o rádio lá na programação do pastor Paulo Olivas Macalão. E através daquilo, pessoas daquela comunidade carente pensavam: o cara tem universidade, não, desculpa, ele tem uma formação militar. Paulo Olivas Macalão tem formação. Paulo Olivas Macalão sabe ler partitura. Paulo Olivas Macalão sabe escrever partitura, sabe ler e sabe fazer. E ele que traduziu muitos hinos da Igreja Batista português, né? Ele trouxe os hinos da Igreja Batista para a Assembleia de Deus, que era um marco, né? Era revolucionário. Então, assim, ele tinha conhecimento de música, ele não era qualquer pessoa. E ali as pessoas olharam e falaram: cara, maravilhoso, né? Paulo Olivas Macalão tem estudo, tem formação, é um homem rico, né? Basicamente, comparando a maioria das pessoas da classe trabalhadora. E as pessoas olhavam aqui e falavam: cara, impressionante, impressionante, né?
E aí, através dele, muitas vidas foram alcançadas, né? Muitas vidas foram alcançadas e tal, e transformadas e tal. Então eu vou ler um pouco sobre isso. Paulo Lewis Macalão foi uma figura mais importante da história da Assembleia de Deus no Brasil, especialmente para quem cresceu nas igrejas pentecostais tradicionais, como quem ele foi. Nasceu em 1903, no Rio Grande do Sul, filho de militar de família de origem luso-espanhola. Converteu-se ao Evangelho em 1924, tornou-se pastor, um dos maiores líderes da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Fundação do Ministério de Madureira, ele se tornou o principal nome da expansão pentecostal no Sudeste, principalmente na Igreja Assembleia de Deus de Madureira, Rio de Janeiro, que depois se tornaria o Ministério de Madureira, um dos maiores do país. Seu papel no inário, Paulo Lewis Macalão foi responsável por revisar e ampliar o inário da harpa cristã. Ele acrescentou hinos, traduziu letras, organizou o inário como pentecostais e conhecem hoje. Por isso, muitos chamam Macalão de o pai da harpa cristã moderna. Enfoque teológico. Seu ministério era fortemente marcado por santidade de vida, evangelização, batalha espiritual, conversão e arrependimento, visão espiritual simples, direta e bíblica, distanciamento da influência modernista. Era a teologia pentecostal clássica nas décadas de 1930 a 1970, o pentecostalismo raiz, antes dos movimentos mais liberais e carismáticos. Traços marcantes: trouxe uma disciplina rigorosa para a igreja, valorizava a doutrina, ceia, jejum e oração, pastoreava com autoridade e firmeza, formou milhares de obreiros. Muitos dos pastores que lideraram o pentecostalismo brasileiro nas décadas seguintes passaram por sua formação ou influência. Morreu em 1982, mas deixou uma herança gigantesca para o meio meio evangelístico. O seu nome ainda repercute, porque Paulo Lewis Macalão representa a fase mais disciplinada e tradicional e conservadora da Assembleia de Deus. Um tempo que a doutrina era firme e pouco influenciada por academias laicas. Uma igreja que ainda não tinha cedido ao secularismo moderno. Para quem sente que o pentecostalismo está sendo contaminado por ideologias, a imagem da psicologia mudou, os valores tradicionais estão sendo desconstruídos. O nome de Macalão representa o período em que a igreja ainda estava protegida e coerente doutrinariamente, especialmente no eixo Rio-São Paulo. Certo? Então essa é a história de Paulo Lewis Macalão e a construção aí das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira do Rio de Janeiro. Então, assim, vou fazer uma leitura rápida aqui, né? Preconceito acadêmico e elitista contra os evangélicos periféricos. Lembrando que a Assembleia de Deus, ela fortaleceu muito, porque veio gente de Minas Gerais, Bahia, Lagoas, Sergipe, tudo para São Paulo. As igrejas começaram aqui. E aí, mais ou menos entre o século XX, o pessoal começou a migrar para os grandes centros, as grandes capitais. E aí se aproximou das elites da burguesia, que queriam saber o que é esse negócio evangélico, né? De onde vem o preconceito? Da formação acadêmica. Grande parte das universidades brasileiras foi influenciada por correntes filosóficas e sociológicas que enxergam a religião como atraso histórico, interpretam movimentos religiosos como alienação, tratam o cristianismo como opressor ou retrógrado, assim como muitos professores já entram na sala com a ideia de que o evangelho conservador é igual ignorante, limitado e não pensa criticamente. Na visão elitista de cultura, para parte da elite intelectual, a cultura verdadeira é teatro europeu, cinema francês, ópera, literatura acadêmica. Enquanto isso, as expressões culturais populares como culto pentecostal, música gospel, festa de rua, costumes familiares tradicionais são vistas como inferiores, ou seja, se a cultura vem de um povo simples, ela é desprezada. Por que os evangelhos da periferia incomodam tanto? Porque eles representam autonomia moral, estrutura familiar, rede de apoio comunitário, valores próprios, disciplina pessoal, crescimento social sem depender do Estado. Isso incomoda dois grupos: a elite progressista, que prefere o pobre ideológico usado como massa de manobra, a elite conservadora e secular,
que acha que a religião popular atrapalha a imagem elegante do conservadorismo, porque a academia tem medo de evangélicos periféricos, porque não depende de universidade para construir visão de mundo. Forma sua moral dentro da igreja, está crescendo numericamente e politicamente. Tem disciplina e comunidade. Começa a ocupar profissões antes elitizadas, direito, psicologia, saúde, jornalismo, política. E isso assusta quem? Quer manter o monopólio intelectual e sempre tratou o evangelho como massa silenciosa. O estigma mais comum, vejo o discurso, aparece na prática. O evangelho é coisa de gente pobre e sem estudo. Se a pessoa estudasse, deixaria de ser crente. Pentecostal não pensa, só acredita porque é manipulado. Esse discurso é preconceituoso, classista e desonesto. A inversão histórica. Curiosidade na década de 1990, início do ano 2000. O evangelho eram respeitados como trabalhadores honestos, vistos como famílias estruturadas, valorizados por ascensão social sem crime. Hoje a ideologia transformou o olhar para evangélico conservador igual inimigo político e moral. O que está mudando? A geração atual já está entrando na universidade, virando advogado, psicólogo, comunicador, pesquisador, produzindo conteúdo, disputando narrativas, e a academia, pela primeira vez em muito tempo, está sendo confrontada, deixando de ser monopólio de explicação da sociedade. Resumo curto. Existe preconceito acadêmico elitista com os evangélicos periféricos porque ele foge do modelo ideológico dominante. Cresce socialmente sem depender do Estado e representa uma ameaça ao monopólio cultural de certa elite. Então é isso, né? Então existe preconceito sim. Eu lembro de uma professora na FMU, tá? Essa professora da FMU era uma japonesa e ela falava isso, ela falava abertamente e ela falava abertamente algo interessante. Ela falava abertamente e olha tudo que você ela vai falava receber na abertamente Black Friday. ela falava abertamente assim, né? Os evangélicos, né? Não, as mulheres, né? As mulheres evangélicas, as mulheres evangélicas não depila, as mulheres evangélicas, tipo assim, né? E eu tive um professor também altamente preconceituoso, né? Contra evangélicos, impressionante. E ele era muito preconceituoso e tal. Uma vez eu confrontei ele na universidade, ali na FMU, Campus Liberdade. Ele ficou. Depois ele parou de falar mal dos evangélicos, de difamar e tal. Mas ele era altamente preconceituoso, sim. Né? Altamente preconceituoso. Um professor francês e tal, mais ou menos 50 anos de idade, cheio de preconceito. Né? Cheio de preconceito. Mas eu acho que o preconceito com o tempo vai acabando. Eu acho, né? Eu não sei. Mas tem muito preconceito, sim. Nossa, absurdamente. Eu acompanho o canal dela aqui. Vou recomendar, tá? Apesar de eu não concordar com a linha de pensamento dela. A Lili Câmara. Tem o Demolidor de Mitos também. Vânia Moore, né? Que fala muito aí dos mormons. E é isso. Vou recomendar esses canais aí. Eu não concordo com eles, são progressistas, mas é importante a gente democratizar o conhecimento. Assiste quem quiser, eu penso assim, né? Assiste quem quiser, igual Negritude em Letras, assiste quem quiser, né? A palavra é essa, assiste quem quiser, né? A gente vive numa democracia ainda, assiste quem quiser.